Tem um vídeo de um padre que ele explica bem a diferença entre catolicismo e protestantismo e eu já vou mostrar para vocês esse vídeo aqui. Qual é a grande diferença do protestantismo para o catolicismo? No catolicismo, você não é livre. Se a igreja diz a você que a grama é rosa, ela não tem que provar nada. Cale a sua boca e se submeta, pois o Papa é infalível e a igreja é a regra de verdade. É ela quem determina o que é verdade. No protestantismo, não temos papas, não temos outro intermediário até Deus que não Jesus. De modo que nossas consciências estão ligadas a Deus através da Escritura. Não estou falando sobre livre interpretação. Vocês mentem quando vocês dizem que nós praticamos isso. Eu vou mostrar neste vídeo que os católicos é que praticam livre interpretação. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vamos aqui, primeiro vamos mostrar aqui o vídeo do Papa, do Padre. E aqui ele está dando uma boa diferença. Porque às vezes você vai falar das imagens, talvez as imagens são uma grande diferença. Não, isso é um ponto secundário. É importante, claro, mas tem algo por trás disso ainda, mais fundamental. Vamos lá, vamos ver o que o Padre falou aqui. Esse é um vídeo um pouquinho antigo, acho que tem uns 4 anos, mas sempre atual. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia... Quando alguém diz, olha, deixa eu checar, como os bereanos fizeram, lembra? A Bíblia elogia os bereanos, porque Paulo, era o apóstolo Paulo, estava pregando. E os bereanos foram conferir para ver se aquilo que Paulo falava estava na Bíblia. E eles foram elogiados. A Bíblia elogia os bereanos. Mas aí o padre está falando, não precisa. Porque é a igreja que está acima. Né? Essa é a fala dele. E a igreja que é a regra de verdade, não é a Bíblia. Nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias. A gente também, a gente crê na Escritura. Sim, a igreja também diz para crer na Escritura, exatamente. Porque ela é a regra de fé. Ela é a regra de verdade. A fonte máxima de autoridade. Então, essa é a grande diferença. Essa que é a grande diferença entre protestantes e católicos. Quem é a regra de verdade? Quem é que determina o que é verdade? No início da igreja, na igreja primitiva, surgiram homens pregando heresias, falando um monte de besteira. E eles então diziam o seguinte, olha, nós recebemos essa revelação dos apóstolos. E aí havia cada bispo falando uma coisa. Então, aqueles que eram discípulos diretos dos apóstolos respondiam, peraí, como que você está dizendo que você recebeu um ensino, você está falando desse ensino aí dos apóstolos, que você recebeu esse ensino dos apóstolos, mas eu andei com eles, eu nunca ouvi nada parecido com isso que você está dizendo aí. E aí então, essa foi uma arma que a igreja utilizou para lutar contra a heresia, a sucessão apostólica. Desse modo, os bispos que eram os sucessores legítimos dos apóstolos acabaram com o tempo se tornando a regra de verdade. Como explica Bavinck em sua dogmática, a tradição foi tomando o lugar da Bíblia, até que na pessoa infalível do Papa, o Papa, passou a ser a regra da verdade. Bavinck então conclui, o Papa então assumiu o lugar da palavra de Deus. O que o Bavinck quer dizer com o Papa assumiu o lugar da palavra de Deus? O Papa passou a ser a regra de verdade, a igreja passou a ser a regra de verdade. A verdade é a Bíblia. Nisso, protestantes e católicos creem. Ambos creem nisso, que a Bíblia, toda ela é perfeita. Os católicos também creem nisso. Mas, e aqui está a grande diferença entre católicos e protestantes, só o Papa, para a Igreja Católica, pode ser o legítimo sucessor do apóstolo. Portanto, só ele pode determinar o que de fato a Bíblia está falando. Então, se o texto bíblico diz que todos pecaram, todos sem exceção,
e o texto é claro nisso, mas a Igreja Católica diz que Maria não pecou, fique quieto. É a Igreja Católica que sabe interpretar. Ainda que você tenha olhos, você tenha regras gramaticais bem claras, você consiga ler o texto, cale a boca. Quem é você? Submeta-se. Mas, padre, o texto é claro, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Ele não está generalizando, padre. Ele está dizendo que todos, em todos os tipos de homens, todos os sentidos, todos sem exceção, são pecadores. Além disso, há muitas outras passagens, não apenas essa que eu acabei de citar, de Romanos 3, mas muitas outras passagens bíblicas em que nós vemos a doutrina clássica de que todos os homens são culpados, inclusive Maria. Tanto é que a própria Maria cantou, Jesus, meu Salvador. O anjo que falou sobre o nome de Jesus, ele disse, olha, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque Jesus significa Salvador. Do quê? Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Maria disse, ele é o meu Salvador. Mas não interessa, cale a sua boca. Cale a sua boca, você não sabe interpretar. Quem mais sabe? Quem sabe mais? O Papa ou você? A igreja com 2000 anos de história ou você? E aí eles dão uma carteirada. Eu digo carteirada porque em épocas anteriores aí era fogueirada mesmo, um neologismo aí, vamos lá. Bavinck diz o seguinte, a infalibilidade do Papa rivaliza com a Escritura e com a tradição. Rivalidade que só pode terminar com a primeira empurrando a segunda para um canto ou permitindo que ela exista, ela a Escritura, apenas de nome. E Bavinck continua dizendo que, assim, os cristãos, eles perdem todo o direito de rejeitar ou questionar. Eles não podem fazer como os bereanos. Peraí, deixa-me ver aqui o que o texto diz, porque isso aqui é Jesus falando. Cale a boca. Eu estou dizendo o que Jesus está dizendo. Você não sabe interpretar. Eu é que sei. Lutero, na Dieta de Worms, ele foi chamado a negar a sua fé. E o que ele disse? Como ele respondeu a isso? Se vocês me responderem, derrubarem os meus argumentos por meio da Escritura e de razão clara, sem problema algum. Eu nego tudo o que eu falei. Mas eu não vou depositar a minha fé nesses seus concílios que são cheios de contradição. Eu tenho um vídeo chamado Porque Não Sou Católico, lá eu mostro um pouco dessas contradições aí dos concílios. Porque o Papa infalível fala A, aí vem outro Papa de maneira infalível fala B. Né? Um Papa de maneira infalível diz, a grama é rosa. Outro Papa de maneira infalível diz, a grama é verde. E ambos estão certos. Mas você não pode questionar. Não pode questionar a razão. Isso é ilógico, é contraditório. Não, quem é você? Quem é você para questionar a Santa Igreja? E sabe, não é verdade que Lutero pregou livre interpretação. É isso que a Igreja Católica muitas vezes diz sobre nós. Vocês pregam a livre interpretação, que o texto tem inúmeros sentidos, cada um dá o sentido que quiser. Nenhum reformador pregou isso. Pelo contrário, ao longo da Idade Média, na tradição católica, havia as alegorias. O que era isso? Eles podiam olhar para o texto e o texto podia ter vários sentidos. Havia vários autores falando de quantos sentidos possíveis o texto poderia ter, o mesmo texto, tendo vários sentidos. Isso, inclusive, foi a base para interpretações católicas, a base para heresias na Igreja Católica. Os reformadores, entretanto, voltaram ao padrão bíblico de interpretação bíblica. Sim, eles interpretaram a Bíblia com o método da própria Bíblia, por meio das regras que Jesus e que os profetas, os apóstolos utilizaram para interpretar a Escritura. E esse método é o que nós chamamos de método gramático histórico. O sentido do texto é apenas um, aquele que o autor quis transmitir aos ouvintes originais, e seu sentido está preso às palavras e ao contexto histórico. De modo que o texto tem um sentido, e esse sentido está acessível a todos. É claro, ele tem um só. Por exemplo, há um só mediador entre Deus e os homens. O texto é claro. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É claro o texto. Mas a Igreja Católica vem e diz, não, Maria também é. E aí tentam e distorcem o texto, as explicações são difíceis de acreditar, mas não interessa. Não precisa ter muita lógica, não precisa provar nada. A Igreja Católica é maior que a Bíblia. Você viu ali o padre falando. E isso aqui não é um espantalho, não. Isso aqui, esse padre, ele definiu bem a crença católica. Ou, não faça imagem e nem preste culto. Primeiro o texto diz, não é nem para fazer a imagem. Segundo, não preste culto. Vá a uma igreja católica. Eu estou aqui do lado da segunda maior igreja católica do mundo. Vá lá, vê se aquilo ali não é culto. Mas vocês não podem interpretar. Claro que podemos. Claro. Deus, no Novo Testamento, declara por meio de seu apóstolo Pedro que Deus nos fez, a todos nós, a sua igreja, reino de sacerdotes. Somos reis e sacerdotes. Ele rasgou o véu. Não temos mais intermediários entre nós e Deus. Não temos mais sacerdotes. E vamos lá. Maria foi assunto ao céu. Diz a fé católica, diz o Papa de maneira infalível. Onde está isso na Bíblia? Não está.
Mas aí o católico diz, mas quem diz que precisa estar? Ora, a Escritura, ela tem o testemunho do próprio Cristo. Há mais de 300, em torno de 300 citações de Jesus chamando o Antigo Testamento de Palavra de Deus. E o Antigo Testamento que nós evangélicos temos é aquele mesmo Antigo Testamento que os judeus tinham. Ou seja, não é o Antigo Testamento que a Igreja Católica estabeleceu no Concílio de Trento, acrescentando livros que Jesus, de modo algum, chamou de Palavra de Deus. E o Novo Testamento tem o testemunho de Jesus também, pois foi ele quem escolheu diretamente os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Esses apóstolos receberam diretamente de Jesus a mensagem. E a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento, dá testemunho da Bíblia. Pedro, por exemplo, diz que nos escritos de Paulo há pontos difíceis de entender que os ignorantes e instáveis, eles distorcem. Como assim eles distorcem as demais escrituras? Ou seja, ele está chamando os escritos de Paulo de escritura. Em Gálatas, Paulo disse que o evangelho dele não é de origem humana. Em Gálatas, Paulo disse que o evangelho pregado por ele não era de origem humana, mas divina. O que ele aprendeu, ele recebeu de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 9, João disse, estas são as palavras de Deus. De modo que a igreja não determinou o que seria a palavra de Deus. Ela apenas reconheceu o que de fato era a palavra de Deus. Agora, Jesus teve uma luta com os fariseus que foi muito parecida com a luta que os reformadores tiveram com a Igreja Católica, sobre tradição. Jesus várias vezes acusou os fariseus de colocarem a tradição acima da Escritura. E assim, por meio da tradição, eles negavam as Escrituras. Ora, os reformadores, eles não negaram a tradição. Tanto que, por exemplo, Lutero, ele bebeu e muito das fontes de Agostinho. Mas os reformadores nunca colocaram a tradição em pé de igualdade, ou muito menos acima da Escritura. E eles sempre julgaram a tradição a partir da regra de verdade, a Bíblia. Ora, a Bíblia é infalível. A igreja não. Ela é muito importante no nosso conhecimento. O povo de Deus, ao longo desses 2000 anos, é muito importante. Mas a Bíblia é infalível. A igreja não é. É certo? Colocar a igreja como regra da verdade? Não é mais sábio e prudente colocar a Bíblia infalível como regra de verdade? A Bíblia é o próprio Cristo falando. Em Lucas 9,35, Deus, o próprio Deus, deu testemunho de Jesus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Colocar a Escritura como a regra de verdade, o critério pelo qual julgamos todas as coisas, é colocar o próprio Cristo como regra de verdade. E isso está certo, afinal, Cristo disse que ele é a verdade. Ele não apenas disse, eu vim pregar sobre a verdade, eu sou. E a Bíblia é a verdade. É por isso que eu sou protestante. A minha consciência está cativa à Bíblia, que tem a chancela do próprio Cristo. No catolicismo, eu nem preciso ter consciência. O Papa tem por mim. Afinal, se ele fala de maneira infalível, como que eu posso questionar? Como eu posso fazer como o Bereano? Me dê prova disso que você está falando e eu sei, isso aqui é a regra de verdade. Ela é o critério para analisar a mentira. Portanto, esse é o grande motivo que me leva a ser protestante, na minha opinião, é a grande diferença entre protestantismo e catolicismo. A regra de verdade. Para nós, protestantes, a grande regra de verdade, o critério pelo qual nós julgamos o que é verdade e mentira, é a Bíblia. Mas para os católicos, a regra de verdade é a própria igreja. A regra de verdade é o Papa. Por isso, nós consideramos que o catolicismo é uma seita.